Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos dar uma revisada aqui nos conceitos, né? É, eu vou abrir um banco de dados aqui em MySQL para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então eu vou abrir aqui um banco de dados qualquer que eu tenho. Pode ser que esse aqui de Pet Shop mesmo. Vamos ver a tabela de clientes, tá? Então o que eu tenho aqui na minha tabela de clientes? Ó, eu tenho os atributos. Quais são os atributos? ID cliente. O que o ID cliente é? Ele é uma chave primária. Ou seja, para todos os clientes que eu tenho aqui, não existe um valor repetido. Tá? Posso existir clientes com o mesmo nome, mas não tem valores repetidos da chave primária. Então isso serve para identificar que esse José é o 4. Se eu tiver um outro José aqui, tá? Vai ser outro número. Então não vai ser o mesmo. Isso evita inconsistência de dados. Eu não sei que dado que é o correto, mas com a chave primária eu sei. Então a chave primária é um campo que não se repete, tá? Geralmente ela é autoincremento. O que é isso? Cada vez que eu inserir um dado aqui, ó, vamos supor, estou no último dado aqui, 134. Se eu inserir mais um, ó, vamos pôr aqui, ó, teste de banco de dados. E eu gravar, olha lá, ele mesmo vai inserir o valor para mim, 135. Isso que é o autoincremente. Tá? Ele incrementa automaticamente o valor da chave primária. Poderia também estar usando o CPF para a chave primária. Só que aí ele não permitiria eu estar inserindo esse dado aqui sem estar inserindo um CPF. E muitas vezes o cliente não tem o CPF na mão ali na hora, ou não sabe. Aí como vai fazer? Eu vou deixar de atender esse cliente, cadastrar esse cliente, porque ele não tem o CPF naquela hora. Então depende muito da necessidade do momento ali do banco de dados, tá? Se isso tem que ser chave primária, se isso aqui realmente é necessário, ele pode ser uma chave primária, eu não permito cadastro sem CPF, tá? Então esse é um conceito. O segundo conceito é de normalização. O que é normalização? Existem 3 formas normais principais. Primeira, segunda e terceira. O que diz a primeira forma normal? Então, a primeira forma normal ela diz que, primeiro, cada atributo deve conter apenas um tipo de dado. Ou seja, eu não posso, por exemplo, aqui ter nome e sobrenome tudo junto, ou nome e idade tudo junto. Até o nome e sobrenome passa, né? Tem muitos aqui que dá, mas o correto aqui seria até eu criar um outro campo que chama sobrenome. Por exemplo, eu quero saber no meu banco de dados todos os Benese. Eu não vou conseguir, porque o sobrenome está junto do nome, tá? Tá vendo? Aqui houve uma falha até de normalização, tá? Cada campo só pode conter um tipo de dado. Então, isso aqui não é o nome, só deve conter o nome. Mas como há um consenso que o sobrenome faz parte do nome, a não ser que a pessoa queira fazer uma pesquisa por sobrenome, aí seria necessário recadastrar esses 135 clientes aqui. Tá? Cadastrando a parte o sobrenome. Olha que transtorno, né? Mas eu não posso, por exemplo, aqui pôr a idade. Aqui, por exemplo, vírgula, 15 anos. Ali até aceita para gravar, tá vendo? Mas ficaria errado isso aqui. Porque isso aqui não faz parte do nome, não é o mesmo tipo. Tá? Então, cada atributo deve conter um tipo de dado. A sua informação deve fazer
parte do seu conteúdo. A idade não faz parte, apelido não, foto não. Então, isso aqui já está bem claro, né? A segunda regrinha é que cada atributo deve conter apenas um valor, um dado. Tá? Então, isso aqui é tipo de dado, por exemplo, é bairro, é cidade, estado, tudo isso são tipos de dados diferentes. Então, tem que ser campo, nome, sobrenome, tá? Geralmente é um consenso que o nome faz parte do sobrenome, então por isso que aqui está tudo junto. Mas, ó, apelido é outro tipo de dado, idade é outro tipo de dado, CPF é outro tipo de dado, tá? Um campo que peca muito nas formas normais é o endereço. Tá vendo que eu subdividi aqui, ó, endereço, rua, número, comprimento, bairro, cidade, CEP, estado. Tudo isso não é endereço? É, tá? Mas se eu colocar o número junto com o endereço, o complemento junto com o endereço, o bairro junto com o endereço, a cidade aqui junto com o endereço, poderia? Até poderia. Mas ficaria certo? Não. Porque se eu quisesse, por exemplo, fazer uma pesquisa de clientes, né? Por exemplo, os clientes que... deixa eu organizar aqui. Os clientes que moram no bairro... que moram em Pirassununga, por exemplo. Se tudo fizesse parte de um campão só, aqui dentro do endereço eu poderia aqui, vírgula, 1510, bairro, Esteola, cidade, Pirassununga, CEP, e continuasse aqui, ficaria cadastrado? Ficaria cadastrado, ele aceita? Aceita. Mas se eu for pesquisar esse endereço aqui, ele já bagunçou tudo. Se eu quiser saber todo mundo que mora em Pirassununga, eu não consigo. Porque está tudo misturado aqui, virou um balaio, né? Então isso aqui fere a primeira forma normal. Cada atributo deve conter apenas um dado. Então se é endereço, é apenas o endereço, subdivido em número, complemento, bairro, e vou subdividindo, tá? Deu para vocês entenderem, tá? Então, um exemplo aqui, outro exemplo. Nós temos aqui uma tabela de cadastros, né, de clientes também. Então eu tenho o código, que é a chave primária, o nome, o endereço e o telefone. O que vocês acham que está errado aqui? Bom, primeiro, o endereço, né? Está faltando subdividir aqui, ó, o número e o bairro. Então, se eu fosse criar essa tabela num banco de dados, vamos criar ela aqui, ó. Criar tabela. Vamos criar essa tabela aqui, vamos chamar ela de clientes exemplo. E aqui vamos pôr aqui, ó, é o código, né? Depois a gente vai aprender a mexer nesse programinha, tá? Eu não vou pôr ele como padrão, não. Autoincremento, porque ele não é autoincremento, tá vendo? Vamos pôr nome. Que mais? Endereço. Que mais? Telefone. Tá? E vamos salvar. Vamos dizer que isso aqui é uma chave primária. Chave primária não pode ser nulo. Aí. Bom, agora vamos cadastrar os dados lá. Ó. Que dado que eu tenho ali? 1001. Nome Diego Machado. Vamos aumentar aqui.
Tá vendo que é parecido com Excel isso aqui? Aí, cliquei lá, sumiu. Endereço, rua tal. Três, dois, um. Porto. Telefone. Vamos copiar aqui para ficar mais fácil, não tem como, né? Vamos pôr aqui 5, 3, 1, vírgula, e o outro telefone dele lá, 6, vamos salvar. Pronto, salvou. Vai estar cadastrado? Vai estar cadastrado. Mas agora eu quero fazer uma pesquisa nesse banco. Geralmente faz pesquisa usando o comando SQL. Isso aqui não precisa guardar, é só exemplo. Eu quero pesquisar esse telefone aqui. Ó. Vamos supor que eu quero fazer essa pesquisa aqui. Select, asterisco. Bom, clientes. Só para vocês verem onde funciona na prática, tá? Quero telefone igual a isso. Olha lá. O que o banco de dados ia me informar? Que não existe. Tá vendo? Não me trouxe nada aqui, ó. Sendo que existe. Olha lá, tá aqui. Então, por isso que eu tenho que fazer a primeira forma normal. Normalizar a tabela. Senão, para que ter um banco de dados que não funciona? Está cadastrado, mas eu não consigo achar. Quando é um só, eu posso usar o zoiômetro, que as pessoas falam, né? Olhar aqui e ver no olho aqui, está aqui. Ó. Agora, se fosse 100 mil cadastros, eu conseguiria olhar esses telefones, 100 mil achando isso aqui? Então, eu tenho que ter o comando que faça isso para mim em fração de segundos. Como eu resolvo isso? Tá? Então, primeiro, eu tenho que dividir. Ó. Por exemplo, eu quero saber quem mora no bairro Porto. Outra consulta. Vamos ver se eu consigo. Endereço aqui, né? Endereço. Ah lá, não fala ninguém, mas tenha. Então, o que eu tenho que fazer para isso ficar certo? Primeiro, vamos resolver em partes. Cada campo tem que conter apenas um dado, né? Um tipo de dado. Então, aqui eu tenho rua e bairro. Então, não tem um tipo de dado. O que eu tenho que criar? Eu tenho que criar o bairro. Ok? Pronto, já corrigi esse problema. Aí eu venho... Oh, meu Deus, deu erro aqui no meu... Deu erro no meu SQL. Espera aí que eu vou carregar de novo. Nós continuamos. Aí. Como é que eu corrijo? Corrigi. Criei o bairro. Aí eu passo esse bairro aqui para cá. Lembrando que depois que eu fiz errado é muito difícil. Porque se a pessoa aqui tivesse 100 mil cadastros, eu teria que passar o bairro dos 100 mil para o campo bairro se eu quisesse corrigir isso. Então, por isso que o projeto é muito importante antes de pôr na prática. Tá? Bom, e agora o telefone? O telefone só tem um tipo de dado, né? Só tem o telefone, não tem mais outro tipo aqui, não tem DDD, né? Não tem nada, só o telefone. Nesse caso, como que eu faço? Não é simplesmente criar um outro campo aqui, porque o campo telefone só tem um tipo de dado, só o telefone. Hoje esse programinha aqui tá difícil mexer nele, hein? Tá dando muita falha. Só tem um tipo de dado. Aqui, ó. Só tem o telefone. Então, para corrigir, mas ele tem múltiplos valores. Tem 2 telefones no mesmo campo. Como que eu corrijo isso? Aí é mais difícil. Eu não posso simplesmente criar telefone 2 aqui. Se eu vim aqui criar um telefone 2, eu não sei quantos telefones podem ter. Podem ter
campos que tenham 3, 4 telefones, eu vou ter que ficar criando telefone 1, 2, 3, 4? Não. O correto, quando existe mais de um valor para dentro de um campo, é criar uma outra tabela e tirar esse telefone daqui. Então, para corrigir mais de um tipo de dado, é só criar um campo com o tipo de dados que está misturado aqui dentro do outro atributo. Agora, quando tem mais de um valor multivalorado, né, aí eu tenho que arrancar esse campo daqui e criar uma outra tabela. Então, primeiro, vamos criar uma outra tabela. Então, eu venho lá. Isso tudo pode ser feito no Excel. Estou mostrando na prática para vocês verem. Vou criar uma tabela com o nome do campo, telefones. Aí eu ponho uma chave primária e eu coloco o número do telefone lá. Tá? Eu não vou explicar essas coisas aqui, porque isso aqui vai entrar mais para frente. Então, essa daqui eu vou para o autoincremente. Não precisa decorar isso, só o conceito, tá? E para eu saber, agora isso é importante, para eu saber que telefone pertence a determinado cliente, eu tenho que criar a chave estrangeira. Ou seja, eu tenho que vincular esse código a esse telefone. Então eu venho aqui e incluo o código do cliente aqui também. Tá? Aí eu venho na tabela que está errada e removo o campo lá. Ok? Agora ficou certo? Quase. Agora eu venho aqui na tabela de telefone e eu vou ter que cadastrar os telefones que eu tirei lá, né? Então, põe aqui o código do cliente 1001. Ele tem um telefone que é 5, deixa eu ver aqui que é esse aqui, né? Olha lá. Tá? E eu tenho 1001 também, que tem outro telefone, que é esse aqui. Pronto, agora vai estar correto? Vai. Só que ao invés de eu fazer a consulta no cliente, eu pego a consulta no telefones. Quem tem o telefone? Olha lá, é o cliente 1001. Quem que é o cliente 1001? É o Diego. Ok? Aí eu resolvo o problema das normalização. Espero que vocês tenham entendido essas explicações. Tá? Eu vou passar mais uma tarefinha para fazer essa semana. E a semana que vem nós começamos com a segunda forma normal. Até mais, pessoal.